Boa noite, pessoal. Carla, vou passar para ti, tá bom? Assumir a partir daqui, fazer a abertura oficial, apresentação e já puxar o bate-papo. Mariane e Flávio, que missão, porque o Flávio já falou tudo, ele é ótimo, né? Então agora estou numa situação difícil, mas vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui. A gente já falou sobre descoberta de propósito, a gente já falou sobre construção, sobre escolha de carreira, e hoje a gente vai falar um pouco sobre construção de currículo, que é uma ferramenta para a gente chegar, por exemplo, até a nossa convidada de hoje, mas também vamos falar de performance, porque não adianta um currículo que o papel aceita tudo e na hora de você performar, ou até na hora de você dizer quem você é e você não conseguir, provavelmente você não consiga a vaga dos seus sonhos. E é por isso que a gente está com essa convidada incrível, que é a Mariane Pieroni, e Siqueira, e ela é a Head of People Development do iFood. Estou com o Head de Educação do Zoom, que é o Flávio, que também é o fundador do Vamos Subir, que é essa Zoom, que é do Zoom, mas ele tem essa startup social, onde ele leva para você que está aí do outro lado todo esse conhecimento através de convidados como a Mariane, e é através desse conhecimento que você vai poder incrementar a sua carreira, incrementar toda a sua base para você chegar a postos como os dos dois, né? Com as ferramentas que eles usaram, com a experiência que eles tiveram, modelando essas duas pessoas, vocês vão acelerar o processo que vocês têm em mãos. Eu quero começar agradecendo aos dois e pedir para a Mariane falar, dar um oi para o pessoal que está do outro lado, para te ver falar, para te ouvir falar. Boa, Carla. Primeiro, eu queria dar boa noite para todo mundo, agradecer a presença, dizer que é um prazer estar aqui. Então, Flávio, Carla, obrigada pelo convite. Espero atingir as expectativas, que eu vi que são altas aqui no chat, a galera está animada, então acho que tem que ser assim mesmo, a gente tem que perguntar tudo, e tudo que eu puder ajudar, enfim, estou aqui à disposição. Acho que a ideia é agregar valor, é contar um pouco da experiência, do que a gente viveu, né, Flávio, nas carreiras, e como é que a gente fez para chegar aqui, quais são as lutas diárias, enfim, contar um pouquinho sobre tudo isso para vocês. Espero que seja agregador para todos. Obrigada. Flávio, agora você. Fala agora de uma forma oficial com a nossa convidada, né? Eu que agradeço, estou super feliz de estar com vocês aqui, Carla, super parceira, Mari, fazendo um trabalho incrível no iFood. Só fazendo um ponto aqui, né? Zoom é Zoom, Flávio, vamos subir, vamos subir, coisas separadas, mas hoje eu vou ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha carreira como Zoom, um pouquinho da minha trajetória e um pouquinho do que eu acredito sobre carreira, currículo, performance. E eu acho que mais do que talvez ensinar alguma coisa, a gente aprende, né? É uma troca, é bilateral, né? A gente traz, a gente aprende. Eu acho que talvez esse seja o mindset para aqueles profissionais que querem performar, entender que não é sobre ensinar somente, mas aprender. E o processo em que você ensina, você aprende, você colabora, você compartilha. Então, estou super feliz, Carla, e obrigado por estar aqui com a gente também. É uma honra estar aqui no Trilhas, porque é muito bom ver todo mundo depois dando feedback de quanto foi útil, né? E a gente poder se sentir útil é muito bom, né? Eu queria começar perguntando para a Mariane se ela lembra, e para o Flávio, mas eu vou dar a palavra para a Mariane, do primeiro currículo dela. E o que ela colocou nesse currículo, quem ajudou, o que ela pensou e se deu certo. O que aconteceu com esse primeiro currículo? Faz tempo, hein, Carla? Pergunta difícil essa. Me lembro do primeiro currículo, acho que muito mais do que o primeiro currículo, eu me lembro da primeira oportunidade que eu tive no mercado, que foi uma oportunidade de estágio. E o meu currículo, óbvio, era uma negação, né? Não tinha experiência nenhuma, era super jovem ali ainda num colégio técnico, doidinha para trabalhar, ter o meu próprio dinheiro, fazer carreira, enfim. Nem sabia que eu ia parar onde eu estou hoje e fui trabalhar na Sabesp na época. Mas o meu currículo, de fato, foi um currículo super simples, que eu acho que hoje eu não me contrataria com aquele currículo. Então, foi um currículo super alinhado ali em dados pessoais e querendo uma oportunidade. Acho que essa era o meu pedido, né? Colocando que eu estava cursando um colégio técnico e que eu não tinha experiência, mas que eu queria apenas uma oportunidade. Acho que era isso o meu currículo na época. E o que você acha que, apesar do currículo, te fez chegar até aqui, já que você teve que trilhar e teve, apesar desse currículo que você falou que não se contrataria, você está onde você está. O que você acha que foi sua grande ferramenta? Eu acho que foi no momento em que eu fui para a primeira entrevista, né? Sabesp estatal, super certinha, organizada, tradicional. E acho que foi mostrar que eu queria muito, assim,
que eu tinha muito para oferecer, que eu estava muito afim, que eu queria de verdade aquela oportunidade, e que se me dessem a oportunidade eu ia fazer tudo muito diferente e ia valer a pena. Então, acho que foi isso o motivo de terem me contratado lá na época, mas eu tive a oportunidade de ir para uma entrevista. Então... Legal. E você, Flávio? Você sabe Você lembra? que eu lembro que o meu primeiro currículo também foi uma negação. Acho que o pessoal sabe que eu joguei bola, né? Então, eu nunca fui o cara assim, pô, eu vou estudar, eu vou fazer isso para trabalhar. Então, eu fiz um trabalho social, voluntário e religioso por 2 anos, e quando eu fui para a primeira entrevista de emprego, eu nem tinha currículo, só para você ter uma ideia. Eu fiz, né? Foi um amigo que me ajudou a ir para a entrevista. Eu falei, na entrevista eu me garanto, né? Que é o que a Mari falou, é o brilho no olho, é a vontade, é demonstrar. Mas eu lembro que o primeiro currículo estruturado foi muito básico. Foi um currículo que eu trouxe os dados pessoais ali e os meus objetivos. E eu lembro que, até de uma forma muito informal ou menos estruturada, a mensagem que eu falava ali é: eu preciso de uma oportunidade, né? Eu nem lembro como era essa estrutura, mas eu falei: olha, eu quero construir, e historicamente eu sou um cara de resultados no futebol, no trabalho social que eu fiz. Então eu lembro que foi mais ou menos isso, mas eu tive a oportunidade de ir para uma entrevista, e a partir da entrevista, como a Mari comentou, é que a gente faz acontecer. Mas, óbvio, talvez, se eu tivesse uma oportunidade de percorrer trilhas como esse lá atrás, eu teria me preparado melhor e eu potencialmente teria, enfim, passado por outras portas ou outras oportunidades que potencializariam mais a minha carreira. Mas aconteceu do jeito que tinha que acontecer naquele momento. E vamos contar, Mariane, para esse monte de gente que está aqui, o que não se deve fazer numa entrevista de emprego, então. Porque já que você conseguiu fazer com que seu currículo chegasse ao recrutador, a pessoa que vai te contratar, você conseguiu uma entrevista de emprego, e agora? O que você dá de dica do que fazer e do que não fazer, né? Eu acho que, começando pelo que não fazer, né? Mentir jamais, né? Colocar algo que você não sabe, ou que você, principalmente para jovem, né? Que de fato não tem experiência. Então, um erro clássico que a gente comete até um pouquinho mais velho, que é dizer que a gente tem um idioma, por exemplo, e a gente não sabe falar aquele idioma. Então, são coisas que a gente não deve fazer aí no momento de uma entrevista, dizer que a gente participou de algo que a gente não participou. Então, acho que em algum momento isso na entrevista de um recrutador um pouco mais experiente, ou de um gestor que estresse um pouco mais aquele ponto, ele vai conseguir perceber que aquilo é uma baita mentira, e aí a entrevista já era, né? Foi pro beleléu. Então, acho que isso a gente não deve fazer. E eu acho que o que a gente deve fazer é isso, é mostrar que a gente está ali, que a gente está com brilho no olho, que a gente quer aquela oportunidade e que ela vai fazer diferença na nossa vida, e que a gente também pode fazer diferença para a empresa. Então, em vias de, eu acho que falar a verdade e trazer muito esse ponto da sua força de vontade, do que você quer. E se eu olho para pessoas que já estão no mercado, que já têm experiência, e o que elas devem fazer, né? Eu acho que ressaltar principalmente as experiências, e aí, como o Flávio bem comentou, falar sobre os principais resultados nas últimas 2 empresas, pelo menos, projetos que você se orgulha, e trazer isso bastante no discurso, fazem sentido aí para a entrevista. Boa. E você, Flávio, qual a sua dica? Eu vou começar pela estrutura do currículo, até para a gente ter o inspiracional. Essa é a minha próxima. Eu ia fazer até essa pergunta na sequência. Eu só queria saber se você tinha alguma dica do que não fazer. Alguma coisa eu acho que a Mari colocou. Não, eu acho que a Mari colocou muito bem, é não mentir. Até porque, mais do que nunca, as empresas estão contratando mais por match de valores, ou seja, por encontro de valores, do que por competências técnicas específicas. É claro que é importante ter as competências técnicas, mas quando a gente olha para princípios, valores que não se encaixam, aí não dá certo. Então, se alguém entende que no início você está mentindo e que você está trazendo talvez uma informação que não é verdade, e às vezes não é nenhuma mentira, é distorcida, que quando um recrutador entende na prática que não é, você já se desqualificou. Isso aí é critério de desqualificação. Nota de corte, né? Nota de corte. Então, com toda certeza, só corroboro isso que a Mari comentou. E só para contribuir, eu já contratei muita gente também. E quando eu tinha um currículo páreo, né?
e eu tinha que trazê-los para uma entrevista, realmente o que a Mari falou era determinante, era o brilho no olho, a vontade que você sentia na pessoa, né? Do que aquela pessoa que foi porque a mãe empurrou, porque ele está indo, sei lá por quê, ele não sabe por que ele está ali, né? Essa que é a grande questão. Então, vamos lá. Flávio, começa... Posso complementar uma coisa, Carla, que me veio aqui na cabeça, assim, na experiência de RH? A gente ouve muito na atualidade, qualquer pessoa de recrutamento, ou próprios líderes falando, né? A gente acaba contratando, até para linkar com o ponto do Flávio sobre cultura. A gente vê muito esse jargão em RH, né? De que a gente contrata pelo soft skill, pelo skill técnico, e que a gente acaba demitindo por conta de comportamento. Então, acho que nesse momento, se você conseguir demonstrar a fundo para que você veio, o que você quer fazer de diferente, etc., eu acho que a gente consegue conquistar aí o selecionador, com certeza. Boa. E o mundo corporativo está cada vez mais se voltando para isso, né? Na parte humana, né? Do que o papel aceita, do que o que você estudou. E é por isso que esse papo de hoje é tão importante para as pessoas que já têm vários currículos, além do que a gente falou, que a gente vai falar, para ele reolhar, né, para tudo isso e mudar a forma de atuar. E vamos lá, o que você fala, Flávio, para a gente sobre o que colocar no currículo, principalmente como a Mariane falou, que eu acho importante, quando você não tem muita coisa para colocar no currículo, ou pelo contrário, quando você tem muita coisa e ninguém vai ficar lendo uma redação das suas atribuições. Então, por favor, quem começa? Boa. Eu posso começar e a Mari vai complementando com a experiência, obviamente, mais profunda dela, mas a minha experiência de currículo, a gente está falando muito de brilho no olho, etc., e às vezes é difícil transmitir isso num papel. Quando a gente vai para uma entrevista é mais fácil, mas o ponto aqui é como chegar até a entrevista. Eu tomei nota de algumas coisas com base no meu currículo, tá? E aí eu tentei trazer um framework, um processinho aqui de um modelo ideal. Acho que a primeira coisa básica, e aí a gente compartilha aqui um link de modelos e etc., mas são os dados pessoais. Então, ali, colocar Flávio, eu não acho que idade talvez seja importante, colocar endereço, mas os seus dados pessoais. Flávio Generoso Valiati, é isso, bem básico. O objetivo, tem que ter ali um espacinho para você colocar o objetivo. Quero trabalhar com gestão de pessoas, com desenvolvimento de pessoas, flutuando talvez possibilidades. A Mari colocou até aqui nome, e-mail, telefone, que é super importante para que as pessoas te contatem. Então, não pode esquecer, até para que as pessoas consigam se comunicar com você. Agora, endereço não precisa, tá? É até perigoso, porque são informações mais detalhadas de onde você mora e etc. Qualificações, o que você sabe fazer? Né? Quais são as suas competências? Pô, eu sei mexer com Excel, eu sei mexer com uma ferramenta específica, eu tenho conhecimento básico do Office, você pode colocar essas coisas. Sua formação, e aí a formação de forma muito simples, e aí, Mari, fica à vontade para puxar comigo aqui. Me formei aqui, eu estou cursando sempre do mais atual, do seu momento atual para o antigo, então, para que as pessoas batam o olho de cima para baixo nessa estrutura. Você conhece algum idioma, né? Conhece qual que é o seu nível de proficiência naquele idioma? Não minta de novo. Se você fala inglês básico, coloca básico. Se é intermediário, não é avançado. Então, coloca isso de uma forma bem estruturadinha ali. Experiências profissionais, sempre da mais recente para as menos recentes, tá bom? Então, isso aí é meio que padrão. Até o próprio LinkedIn, se você bater o olho ali no LinkedIn, ele vai te trazer talvez um fluxozinho de como deve ser o seu currículo. Cursos específicos, cursos livres, eu acho que é legal colocar, principalmente quando você está iniciando a sua carreira e você não tem muita experiência, e aí, Mari, se coloca depois o seu ponto, e vocês podem colocar atividades extracurriculares. A Carla comentou um ponto, né? Mas aquela pessoa que não tem muito ou não tem experiência. Pessoal, vai buscar uma experiência voluntária, tá? Você colocou, Flávio, Eu coloquei. Na prática, né? Eu fui um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi um trabalho religioso, né? Religioso/humanitário. Só que eu tive a oportunidade de liderar pessoas, ensinar famílias em situações de vulnerabilidade. Eu pude planejar mensagens específicas para essas pessoas. E para o mercado corporativo isso é super importante.
Agora, o ponto mais importante, saindo do básico aqui, e a Mari vai poder falar, é resultados. Hoje, o meu currículo, eu não falo, putz, eu até coloco algumas coisinhas ali de curso, mas é a capacidade de execução. E quando a gente tem essa capacidade de olhar resultados e metrificar e mostrar para as empresas que vão me analisar que eu sou uma pessoa drivada, ou seja, motivada no dia a dia por resultados, isso aí é 50% do caminho andado. E aí, para as pessoas que estão aqui, que não têm clareza de como metrificar, acho que eu trabalhei uma vez numa empresa de tecnologia de rastreadores de cargas, chamada Cargotrack, que foi comprada pela Sascar. Era um trabalho, assim, totalmente operacional. Mas o que eu fiz? Foi meu primeiro emprego. Eu falei, eu preciso ser produtivo. Eu entendi quantos módulos eu conseguia programar em um mês tradicional, ou em geral, a companhia ou o departamento, e eu botei um pouco mais de energia. Se a gente fazia 30 por mês, eu botei uma energia que a gente foi para 45, ou seja, eu tive um X% de aumento de produtividade nas parametrizações e programações desses módulos. Ou seja, eu já consegui metrificar um aumento de produtividade e resultados. E eu tenho uma pergunta, você inseriu isso no seu currículo para avançar? Com toda certeza. E tem que ser consciente. Tem que ser consciente. A gente tem que pensar no dia a dia hoje, como eu vou contar essa história amanhã, seja no currículo, seja numa entrevista. Então, se você não tem muitos resultados hoje, começa a partir de hoje a pensar como é que eu vou gerar mais resultados para o futuro. Como é que eu vou me colocar em atividades ou colocar energias e esforços em atividades que são mensuráveis, para que eu prove que eu sou uma pessoa de resultados. Entendeu? Então tem que ser consciente. Não tenho resultados, eu vou gerar através dessa conta. O que o departamento gera hoje? O que ele gerou depois que eu saí? Qual foi o ganho? Quais foram os meus resultados a partir daqui? Então, de todo o básico que eu coloquei aqui, o mais importante para mim, que é game changer, é resultados, tanto na construção deles, se você não tem, e como você coloca isso no seu currículo e na construção da sua história de carreira. Não sei se faz sentido para vocês. Mari, você. Faz muito sentido, acho que você tirou na ponta da minha língua tudo que eu falaria, com certeza. Acho que eu tenho só 2 pontos para acrescentar. Acho que o primeiro é não só colocar trabalho voluntário, mas trabalhar no currículo e colocar aquela experiência em empresa júnior, né? A gente sabe hoje que essa é uma realidade aí das faculdades, então trabalhou em empresa júnior, coloca também, isso também é uma experiência relevante que a gente pode considerar. Trabalhou na empresa da família, do amigo, seja um bico, seja um projetinho super pequeno e rápido, é super importante para relevar ali o currículo e dar mais essa adesão no momento em que o recrutador está olhando, a pessoa que está selecionando. E eu acho que meu último ponto para complementar e fechar aqui, o Flávio, que você trouxe, é pensar sempre em informações relevantes, né? Eu acho que a gente tem o costume de olhar para o currículo e se ele não tiver muita coisa, a gente fica incomodado e fala, putz, mas eu não vou ser chamado porque não tem muita coisa. Eu sou a favor do pouco é muito, então coloque exatamente aquilo que é pouco, mas que você sabe fazer e faz bem, e não enche de coisa não, porque fica sem sentido depois, e na hora da entrevista lá, que é a hora que você faz tudo acontecer, você acaba caindo na sua própria armadilha. Então, acho que a minha dica para finalizar é essa. Coloque informações relevantes e não encha de muita coisa, porque não é isso que a gente vai olhar, né? A gente nunca quer olhar um currículo de 2, 3 páginas. Aqui, a gente quer olhar o que é relevante. E eu tenho 2 considerações. Vocês acham que o designer, de repente, pensar em alguma coisa bonita, diferenciada, agrega, ou é melhor ir no padrão, no convencional? É uma pergunta. Olha, vai lá, Mari, começa você, estou curioso também para te ouvir. Essa é difícil, eu acho, hein? Minha percepção, Mari, eu sou bem perfeccionista, inclusive, é uma característica que, não sei se boa ou ruim, mas sigo com ela, como boa virginiana que sou. Então é. Eu gosto do visual, né? Então, eu trabalho com uma área de desenvolvimento hoje, e há 15 anos eu trabalho nessa área. O visual, para mim, é muito importante nessa área. Eu também acho que o visual para o currículo ele é importante,
Mas eu acho que muito mais do que se preocupar com o visual é se preocupar se essas informações que o Flávio comentou e que eu estou aqui frisando que são relevantes, elas estão ali. Então, independente de qual é o formato, acho que se as informações relevantes estiverem ali, faz sentido, pode ser um tradicionalzão. O importante é que ele passe a mensagem que seja coerente. Minha visão aqui, não sei você. E, Flávio, você acha que vale a pena botar arroba, alguma coisa mais de rede social, ao invés só do telefone? E uma segunda pergunta para os dois. Eu sou chata com isso. Não adianta a pessoa saber falar inglês e não saber falar o português. Então, eu também sou muito chata com português. Queria saber a opinião dos dois. Não, total, tá? Eu acho que, voltando na primeira pergunta, eu acho que com a grande quantidade de volumes de currículos que a gente tem, de alguma forma a gente tem que se diferenciar, seja na simplicidade, seja no layout, e não tem certo ou errado. O importante é ser notado nesse primeiro momento, que muitas vezes a gente não é. Então, se você acha que é legal colocar um layout com mais cor, cara, manda pau, não tem nenhum problema, eu não vejo problema, o importante é ser notado, tá bom? E aí eu concordo com a sua visão, Carla, tem que falar bem o português, não pode errar, não pode comer bola, inclusive eu coloquei no chat aqui, de acordo com o diretor da Salesforce, que é um amigo meu, ele deu um treinamento uma vez para jovens, falando sobre currículos, então eu coloquei aqui, tá bom? Um passo a passo, que ele descreve, que ele dá exemplos, até para a gente, enfim, conseguir aprofundar algumas coisas. Mas era um pouquinho disso. Carla, me relembra... Do arroba e do português, só. O arroba... Uma coisa mais moderninha. Eu acho que o RH, dependendo da vaga em que você está aplicando, se for muito de entrada ou não, e depende da maturidade da área de pessoas também, tá bom? Eles vão checar naturalmente o que você fala nas mídias sociais. Eu acho que o meu grande conselho aqui, é tome cuidado como você usa as mídias sociais, tá bom? Você tem que ser um cara, assim, muito estratégico. Quando eu falo cara, pessoa, né? Homem e mulher. Você tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi pessoas serem desclassificadas pela postura que elas têm nas mídias sociais. Posturas agressivas, comentários negativos. Então, tomem cuidado. Então, eu não quero nem responder se é legal ter ou não, tá, cara? Não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas a opinião que eu tenho formada sobre mídias sociais é: use as mídias sociais ao seu favor. Muito possivelmente, eles vão checar seu Instagram, seu Twitter, seu Facebook, e tem ferramenta para isso, tá bom? Sim. Concorda, Mari? Concordo, eu acho que só faria um acréscimo aqui sobre o arroba, que é de fato também olhar para que posição, né, e que empresa você está se inscrevendo. Tem empresas mais tradicionais que o arroba não cabe. Tem empresas mais modernas, tipo o iFood, que o arroba cabe, mas com cuidado que o Flávio colocou. Então, acho que é variável, e personalizar isso também no momento em que você se inscreve para uma oportunidade é uma boa recomendação. Boa, gostei disso, Mari. Só reforçando, é importante se adaptar à linguagem da empresa, à cultura da empresa. Isso não significa que você vai ser fake, tá, pessoal? Mas entender a empresa que você está aplicando e se adaptar para a vaga específica com base naquilo que você tem é super importante. Por exemplo, a Mari trabalha com desenvolvimento de pessoas, flutua em várias coisas que passam por recrutamento. Se ela for aplicar para uma vaga de recrutamento, ela pode adaptar todo o background que ela tem para recrutamento. Então, ela pode flutuar e entender o que a empresa busca com aquilo que eu tenho e como é que eu entrego a mensagem da forma que eles querem ouvir. Sem mentir, obviamente, mas adaptando de acordo com as expectativas daquela vaga. Então, é super importante esse insight que a Mari trouxe. Mari, eu vou aproveitar e fazer uma brincadeira. Se você fosse contratar alguém hoje, iniciante ou, né, num nível mais iniciante, o que você daria de dica para essa pessoa, uma dica prática, para uma empresa moderna como onde você trabalha, uma coisa que está compatível com o mercado? Então, qual é a sua dica de ouro assim, para essas pessoas? Anotem, pessoal, já pega uma caneta, um papel aí, porque é essa dica que a gente quer. O que você que está dentro do mercado, uma empresa maravilhosa, uma empresa totalmente antenada, com todos os conceitos modernos, o que você tem a dizer? Acho que a minha principal dica está muito voltada para a cultura.
Eu acho que cultura hoje nas empresas é algo extremamente relevante, é algo que a gente se preocupa aqui no iFood, e eu vejo essa preocupação em outras empresas techs e não techs, aí, tradicionais e não tradicionais, olhando muito para a cultura. Então, a minha dica é: olhe bastante o site da empresa, conheça para que empresa você está se aplicando, estude, tenha ali o mínimo de interesse de olhar uma página institucional, de entender o que essa empresa faz, de estar um pouquinho mais ligado em como é que essa cultura. Então, as páginas institucionais das empresas normalmente tem bastante coisas, né, sobre a cultura, sobre os valores, qual que é a missão da empresa, qual que é o ramo de atuação, o que ela está olhando, né, qual que é o ecossistema que ela está inserida. Então, eu olharia muito isso, porque isso faz diferença ali no momento da contratação, né? Você lidar com uma pessoa que está ali, que ela conhece, que ela sabe dos desafios da sua empresa, mesmo que de uma forma muito macro ainda, eu acho que faz sentido e vale a pena, e é o que eu gosto de ouvir ali quando eu estou numa entrevista, né? Quando eu chego com uma entrevista e o candidato me fala, ou a candidata me fala que procurou sobre o iFood, que conhece isso, e já me traz uma dúvida, eu posso também esclarecer uma dúvida, te perguntar algo de negócio, você pode me responder sobre isso. Então, acho que é algo que já me brilha os olhos ali no momento de fazer a entrevista. E você, Flávio? Eu vou muito de encontro com a Mari, só tentando trazer uma ótica complementar. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é a lição de casa, tá bom? Conhecer a empresa, conhecer quais são os problemas que essa empresa ela resolve e entender dentro do seu, dentro da sua experiência, como você se encaixa dentro dali. Ela falou como você sobre... pode ser útil, né? Como você pode ser útil. Talvez você não vai colocar diretamente, serei útil aqui, mas se você entende que o iFood é uma empresa que preza por sustentabilidade, por cultura ou por trabalhos voluntários, adiciona ali trabalhos voluntários, que talvez se encaixem com sustentabilidade. Eu já tive experiência, só para vocês terem uma ideia, de não ter, talvez, um match ou ter um link direto com alguma empresa. E eu falei, puxa, mas eu acho que eu não vou agregar aqui, mas é uma empresa que eu acredito e que tem outras coisas que eu possa. Então, o que eu fiz? Antes de aplicar, eu fui e fiz um trabalho voluntário que me deu um reason, a gente chama em inglês de reason to call, ou seja, a razão para pedir, ou a razão para abordar. Antes, eu fiz algo, tá bom? Tive a experiência, imergi naquela situação, e pus, né, incrementei aquilo e coloquei no meu currículo ou no meu approach para falar assim, tenho esse fit com vocês. Mas eu não tinha, entendeu? Então a carreira é sua. Você controla. Uma coisa que eu vou falar de você, Flávio, pelo que eu já estou te conhecendo, viu, Mariane? O Flávio ele é muito focado e eu acredito que vai ser muito útil essa dica para quem está ouvindo, porque isso é fenomenal. Se você não tem aquilo que precisam, você pode fazer, aprender para poder oferecer, e ao invés de ficar sentado esperando a coisa acontecer, né? Se você não sabe o que é ESG, vai pesquisar. E outra, uma pergunta, vale a pena stalkear quem é a Mariane Siqueira? Vocês acham? Total. Quem é o Flávio Valiati? Vou falar de duas coisas. Vou falar de duas coisas, tá? Zoom, né? No meu processo seletivo da Zoom. Eu fui atrás da Zoom. E uma coisa que foi importante, eu fiz a minha lição de casa. A Zoom tem um dos seus pilares e valores é o care, cuidado, tá bom? Uhum. É o cuidado com o mundo, com a sociedade, com os colaboradores, com os clientes, com os parceiros, é o care, tá bom? Então, na minha entrevista, eu falei do Vamos Subir Naturalmente, que é o meu projeto social, que no fundo a gente está tentando empoderar as pessoas, dar oportunidade para as pessoas. Ali foi um match perfeito. Aí, falando de stalkear, tem 2 pontos aqui. Eu acho que o papel da pessoa que vai fazer um currículo, ou vai para uma entrevista de emprego, ela tem que pesquisar. O que a Mari gosta? Né? Eu já fiz o meu trabalho, antes de chamar a Mari para o bate-papo, casada, outras empresas, você tem que fazer, não adiciona, tá, pessoal? Não adiciona. Não vai adicionar no Facebook, mas você tem que entender quem é o interlocutor. E aí imagina que a Mari, ela tem um lifestyle saudável. No meu bate-papo, na entrevista, ou em algum momento, eu vou soltar alguma coisa que ela vai falar, eu gosto disso também. Só que foi intencional, foi a sua pesquisa, é o seu mérito. Você não vai falar diretamente, Mari, entrei no seu currículo, entrei no seu LinkedIn, ou entrei no seu Facebook, ou no seu Instagram. O LinkedIn é até mais fácil, você pode mencionar, mas entrei no seu perfil e vi isso. Não, você vai trazendo conversas
que vão criar um flow, uma conectividade, uma aproximação, que ali ela vai se abrir, eu vou me abrir, e as pessoas vão se abrir. Então, sim, tem que stalkear, mas com muito cuidado, moderação, não adicionando, tem que entender o que é rede social profissional e o que é pessoal, tá bom? E aí eu passo para a Mari talvez complementar para eu não falar demais aqui. Boa, Flávio, super concordo com você, acho que ótimo ponto aí para ressaltar. Olhando um pouco para desenvolvimento, né, não só para o currículo, é muito importante que a gente busque pessoas de referência para as carreiras que a gente quer seguir, e inclusive que faça mentoria para escolher as carreiras, né? Então, se eu sou um jovem, não tenho tanta experiência, mas, puta, meu sonho é trabalhar no iFood e é trabalhar na área de people. Quem são as pessoas da área de people do iFood? Quem são as pessoas da área de people de outras empresas que vocês têm sonho? E procura essas pessoas muito numa questão não só de stalkear, mas uma questão de mentoria, de expertise, de entender como é que foi a trajetória, o que é aquela posição. Então, olhando para desenvolvimento, é a minha dica aí para complementar o Flávio. Não, perfeito. E você, como líder, com o seu time, o que você dá de dicas para eles em relação ao desenvolvimento deles já inseridos no mercado? Tá bom. Eu tenho um estilo de liderança um pouco peculiar, eu diria assim, sabe, Carla? Eu trabalho com a premissa aqui no iFood e em outras empresas que eu já fui líder, que eu preciso confiar nas pessoas que estão no meu time. Então, acho que a premissa básica para mim é confiança, e a confiança ela vem com bastante autonomia e com bastante tomada de decisão. Então, a gente fala muito sobre ser adulto responsável, né? Então, a gente acredita que a confiança aqui para a gente na nossa cultura hoje do iFood é todos somos adultos responsáveis, temos senso de dono e a gente vai tomar a melhor decisão sempre que necessário. Então, eu sou essa líder que dá muita autonomia para o time, que dá muito espaço, dá muita pista. Não gosto de ficar fungando ali no cangote, não é minha praia, acho que não é a praia de muitos líderes já. Talvez do Flávio também não seja, quero até ouvir, me conta depois, Flávio. Mas eu acho que é isso, acho que é partir dessa premissa de confiança e trabalhar bastante em one-on-one de desenvolvimento, né? Então, hoje eu tenho uma rotina com o meu time, um ritual, que é de fato fazer o batidão do dia a dia, falar sobre os projetos, sobre as principais entregas, mas eu também tenho uma vez por mês ali um alinhamento de carreira, de plano de desenvolvimento individual, para onde a gente está indo, está cumprindo o plano, não está? Mas eu também acredito que as pessoas são protagonistas da carreira. Então, eu, como líder, eu não tenho a responsabilidade de gerar para você de te dar um direcionamento de carreira. Eu, como líder, eu preciso te oferecer oportunidades para que você encontre o melhor caminho na sua carreira. Então, acho que essa pequena mudança de mindset, ela faz muito sentido quando, de fato, você, líder, percebe que você é uma ferramenta para que a pessoa atinja o objetivo dela de carreira e que você não é responsável por aquele objetivo. Tem que vir da pessoa. Então, acho que essas conversas e esse acompanhamento de um PDI muito próximo fazem com que a gente chegue aí nesse trabalho com bastante autonomia, acreditando na confiança. Para mim, é a premissa principal aí como líder. Tá? Adorei. Sensacional. E você, Flávia, algo a comentar? Sabe que eu prestei tanta atenção na resposta dela que eu até esqueci a pergunta, mas... A pergunta foi em relação aos seus liderados, ao seu time, que você já tem um time. Então, como que você conduz esse time já inserido? E para ele evoluir, para ele avançar. E foi perfeito, né? Não, eu acho que a Mari colocou super bem. Eu acho que a gente tem que empoderar e desafiar as pessoas. O líder, ele tem uma responsabilidade de desafiar as pessoas. Desafiar no bom sentido. Eu acho que a coisa mais importante que o líder pode fazer por um liderado, ou você pode fazer por mim, e a gente pode, enfim, um pelo outro, é subir a barra. Então, é buscar uma evolução constante e fazer com que as pessoas entendam que a carreira é delas, tá bom? Até com base no que a Mari tinha comentado, se você quer entrar no iFood, faz uma lista das pessoas com quem você pode se conectar, inclusive voltando em currículo, volta lá para uma pessoa potencial de uma área que você quer entrar e pergunta, como é que eu preciso estruturar o meu currículo para entrar no iFood? Como é que eu preciso me estruturar para me preparar para uma entrevista de emprego? Então, o desenvolvimento ele é constante, a gente precisa cada vez mais empoderar as pessoas e dar o ferramental. O líder, o que eu tenho percebido sobre liderança, Carla e Mari, é que o líder ele tem que ser totalmente substituível, tá bom? Quando eu falo de substituível, ele puxa vida. O trabalho tem que acontecer sem ele. Diferente de quando você é contribuidor individual.
que você tem que se tornar, de alguma forma, indispensável, tá bom? Você gera tanto valor para o time, para a companhia, que o pessoal fala, caramba, o Flávio não é insubstituível, mas ele é indispensável. O esforço e o custo de tirar ele para trazer uma pessoa nova é maior do que dar um aumento para ele, trazer mais benefícios e dar o que ele precisa. Agora, o líder não. Ele deve ser, né, substituível, dispensável. E liderança é sobre isso, quando você empodera as pessoas. Então, talvez nesse processo de desenvolvimento, Carla, muito alinhado com o que a Mari comentou, é empoderar as pessoas, mostrar que a responsabilidade delas, que elas precisam sonhar grande, que elas precisam buscar ter cada vez mais ambição e que você vai estar ali para apoiar no que precisar. Nos momentos de acertar os ponteiros, de dar uma mentoria, de corrigir alguma rota. Então, eu penso que esse é o papel do líder, não só no desenvolvimento, mas na liderança como um todo. E eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade, fugindo só um pouquinho. A Mari e o Flávio, quando começaram a se tornar líderes, né? O que vocês pensaram? Qual foi o gatilho? E o que fez vocês se tornarem quem vocês são hoje? Porque a gente tem muitos modelos ultrapassados, né? Então, mudar o mindset é muito importante, mas como que se deu isso na vida de vocês dois? Porque muitas pessoas, não sei se vocês pensam da mesma forma, quando não são líderes ainda, quando estão no time, elas muitas vezes elas falam, quando eu chegar lá, aí elas querem se vingar do universo, né? Então, eu queria entender como é que vocês se tornaram esses líderes maravilhosos. Boa. Quer ir daí, Flávio? Eu te complemento ou posso ir? Posso ir? Quer que eu vá primeiro? Boa. Eu acho que a primeira coisa, cara, primeiro, obrigado pelo elogio dos líderes maravilhosos. Longe Sincero, disso, né? pelo menos do meu lado. Mas longe disso, no dia a dia não é tão simples, não são só rosas. Tem desafios, tem atritos, mas eu acho que a gente precisa ter maturidade para discutir, aprender. Liderança não significa estar certo o tempo todo, significa estar aberto o tempo todo para aprender. Eu ouvi uma frase uma vez que você não tem que estar certo no início da reunião, você tem que estar certo no final, depois que você ouve as pessoas. E eu acho que o ponto do processo de nos tornar, e é um processo constante, é que ninguém assume qualquer cadeira de liderança formalmente antes de assumir informalmente, tá bom? Todas as empresas que eu passei, sendo líder ou não, ou até no próprio Vamos Subir, eu tenho uma postura de liderança, eu tenho uma postura de assumir o papel de protagonista, trazendo um ponto do que a Mari trouxe de protagonismo. Então, não acha que, quando eu sentar na cadeira, ninguém senta na cadeira se antes não exercer essa influência ou sentar na cadeira de forma informal, tá bom? Então, é buscar isso no dia a dia. O quanto eu gero de valor para o time, o quanto eu agrego para as pessoas, o quanto eu sou colaborativo, o quanto eu tento apoiar as pessoas na resolução dos problemas delas, que no final são os problemas da empresa. Então, é esse tipo de profissional que em algum momento vai se tornar um líder. E se não se tornar, tudo bem também. Ele vai ser com certeza um profissional diferenciado. Então, eu acredito muito nesse protagonismo antes de qualquer movimentação. Você não faz o movimento quando ele aparece. Você constrói o movimento antes, né? Então, é muito de como eu acredito carreira, liderança e progresso. Queria esticar um pouco essa conversa para 2 pontos, tá? Gosto muito da sua linha de raciocínio, penso bem parecido, Flávio, mas 2 coisas para mim aí são bem importantes, tá? Eu acho que a primeira coisa é falar sobre dom e talento, né? Muito se diz, eu tenho o dom da liderança, eu preciso ter o dom da liderança, e eu acho que também vale contar para vocês a diferença entre dom e talento, né, ali. O dom é aquilo que a gente já nasce com, né? Então, já é intrínseco, tá com a gente nasceu ali, né? E quando eu falo do talento, é uma habilidade que ela pode ser conquistada. Então, para mim, tem gente que tem dom da liderança e tem gente que tem talento de liderança, desenvolve a habilidade da liderança. Então, pensando bastante ali na pessoa que está desenvolvendo a habilidade da liderança, eu acho que o ponto principal é autoconhecimento. Então, você só vai ser um bom líder se você se conhecer muito bem.
A partir do momento que você se conhece muito bem, você consegue gerar esse autoconhecimento e essas provocações nas pessoas que estão abaixo de você. Então, para mim, essa é a principal diferença. Então, de fato, são duas coisas diferentes e está tudo bem. Eu posso não ter nascido líder, mas eu posso me tornar um líder, e parte dessa construção da minha liderança, dessa posição de liderança, vem muito do que o Flávio falou, né? Eu conquisto isso de uma forma informal para depois oficialmente ganhar aquela cadeira. E parte também por isso de você se conhecer mais, saber mais sobre você, para onde você quer ir, quais são seus objetivos, as suas expectativas de carreira, traçar ali, né? A gente fala muito de um mundo muito rápido, né? Um mundo a curto prazo. Acho que a gente vive isso aqui também no iFood, tá? É tudo muito rápido. A gente fala muito de planejamento de curto prazo. E quando a gente fala da nossa carreira, a gente precisa olhar mais para o futuro, né? Óbvio, eu vou traçar ali o meu curto prazo, vou traçar meu médio prazo, mas eu também tenho que pensar no futuro. E eu acho que nesse momento, no momento em que você está construindo uma habilidade de liderança, pensar a longo prazo, onde você quer chegar, quem é o líder que você quer ser, quais são as inspirações que você vê, né? Seja dentro da sua empresa, seja pessoas aí de uma linha mais famosa que você acompanha numa rede social, que você acompanha numa televisão, é uma referência para você, ou sejam as pessoas que você está stalkeando porque tem carreiras que você quer seguir próximas. Então, acho que você tem que olhar bastante para isso. E o meu segundo ponto é um erro muito grande que a gente comete ao se tornar líder, e eu cometi também, por isso que eu estou contando para vocês, porque é a experiência de vida real, é que quando a gente é um contribuidor individual e a gente vira líder, a gente sente, Carla, assim, eu senti muito. Eu olhava para mim e falava, mas eu não sou mais essa pessoa que entrega, né? Não depende mais de mim, as pessoas precisam entregar, aquele resultado não é mais meu, né? Eu não tenho poder sobre aquela entrega. E aí eu descobri depois de algum tempo, né? Espero que tenha sido rápido, que no final a minha liderança era aquilo, né? Era fazer as pessoas entregarem resultados e entregarem coisas com qualidade por meio do meu direcionamento, por meio da minha confiança, de como eu delegava, de como eu trazia estrategicamente aquela demanda para dentro do meu time. Então, é um erro que a gente comete muito e que vale a pena a gente frisar aqui, eu acho importante contar para a galera. Nossa, eu achei isso tão importante, porque aqui nessa audiência provavelmente vão ter vários líderes, e a gente tem que remodelar a forma de enxergar o que é um líder mesmo. Ele não é aquilo que você falou, ficar aqui no cangote, né? Isso é coisa meio que do passado mesmo, né? E se autoconhecer é fundamental, porque aí você consegue identificar os talentos, você consegue ver as fragilidades e de botar o time no lugar certo, na régua certa, né? Muito legal. Eu vou só dar um alerta aqui para o pessoal que quiser mandar perguntas, que daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas, já está, né, no momento de falar, daqui a pouco a gente seleciona aí. E eu também quero fazer já ir encerrando aqui com a Mari e com o Flávio, perguntando, para entrar no iFood hoje, qual a dica? Se alguém quiser, tem um monte de gente que deve estar curioso. Qual a sua dica para entrar numa empresa como essa hoje? Boa. Eu acho que a dica da cultura ela é válida, acho que o iFood ele preza muito por isso. Falando um pouco de performance, trazendo aqui o meu jabá, né, do que eu faço de melhor, talvez, aqui no iFood, que é processo de avaliação de desempenho, que eu tenho bastante orgulho de como a gente conduz aqui. Principalmente em performance, a minha sensação é que o como, na verdade, a minha sensação não, a minha certeza hoje com a iFood é que o como para a gente é muito importante. Então, somos sim uma empresa voltada para resultados, a gente é agressivo mesmo, porque a gente tem que ser mais rápido do que a concorrência. Eu acho que o nosso mercado, nosso ecossistema exige isso, mas a cultura para a gente é muito importante. Quando a gente fala do processo de desempenho, a cultura é o nosso como. Então, não adianta, eu vou pegar o exemplo aqui do líder, não adianta o líder massacrar o time e fazer as entregas que ele tinha que cumprir, e o time está sangrando ali, a gente está perdendo gente importante, está perdendo talento. Então, para a gente, isso é muito importante. Então, muito mais do que qualquer hard skill que a gente possa ter ali, né, no currículo e etc., acho que a tendência das empresas, principalmente as mais modernas, está sendo muito olhar para soft skills, né? Para como você se adapta ali à cultura, como é que você se comporta em algumas situações de estresse, de pressão e etc. Então, acho que isso a gente olha muito, e eu acho que essa é a minha principal dica aí para quem quer entrar no iFood, para olhar esse como, né? O como para a gente é importante, é uma empresa muito inovadora, e o inovar não é só pensar em coisas novas, mas também transformar algumas coisas que já existem. Então, eu olharia bastante para esse ecossistema ali do como, que independente do resultado, para a gente também é importante. Boa. Flávio, me fala um pouco sobre vulnerabilidade, flexibilidade para um time. Para vocês que são liderados, eu acredito que vocês enxergam isso num liderado
que você acha indispensável, como o Flávio falou, né? Só corroborando o que a Mari falou, performance não é necessariamente só resultados, envolve várias outras coisas, o quanto essa pessoa se encaixa na cultura, o quanto ela agrega para o time, o quanto ela, enfim, torna o ambiente um lugar melhor para se trabalhar. Então, performance, diferente do que muitos pensam, não é só resultado, apesar de ser um dos grandes indicadores. Me corrige, Mari, você que está olhando cada vez mais para performance. É isso. É Boa. olhar o resultado, mas olhar o como também. A Claudete aqui falou que a sua resposta deixou ela de queixo caído. Boa. Babou. Ela adorou. A gente só traz Flávio, gente fera. A gente só traz gente fera. Eu tô adorando. Eu queria só que você falasse um pouco dessas questões que são importantes para um liderado hoje, né? Eu O acho que que você espera desse teu time, desse liderado indispensável? Como o líder também se tornar indispensável, o liderado também. Não, é importante entender que todo mundo que lidera é liderado por alguém também, tá bom? Se você pega o CEO do iFood, vai ter um board ali de investidores, ele está reportando para alguém, entendeu? Aí vamos falar do Flávio, eu estou reportando para minha esposa todos os dias, né? Então, sempre você vai estar reportando para alguém. Agora, o que eu acho que é importante para uma pessoa que é um contribuidor individual e está no time. Assim, na prática, Carla, todo gestor gosta daquele colaborador que, entrega, 2, não dá trabalho. É ponto, entendeu? É o cara que você deu ali uma meta, você deu ali um projeto, o cara vai entregar, independente, cara, homem e mulher, né? Independente de você acompanhar ou não. E essa pessoa ela não te traz problema. Ela pode até te trazer pautas ali pessoais e etc. Mas, em geral, eu não sei como é que é para a Mari, normalmente, e até conversando com referências para mim de liderança, 90% do tempo das pessoas está em gerenciar pessoas. E 90% desse gerenciar pessoas são problemas pessoais, agendas que impactam no dia a dia, mas que não estão necessariamente relacionados ao trabalho. Não estou falando que não é para trazer, tá bom? Mas tem aquele cara que gera trabalho e tem aquele cara que otimiza o trabalho, entendeu? Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês é: o quanto você tem aliviado a carga dos seus gestores? E a carga é dura, pessoal. A carga é dura. O quanto você é o colaborador? Você está trazendo mais carga ou você está tirando cargas? Aí, para mim, está a divisão do colaborador dispensável e indispensável. É a tal da empatia, né? Vou traduzir numa frase o que você disse, que eu falo muito aqui para o meu time e para as pessoas que eu entrevisto, Flávio. Eu falo que eu sou a líder que prefere a pessoa que você tem que, em algum momento, segurar e dizer: olha, Flávio, peraí, vem cá, vamos alinhar alguma coisa, do que a líder que vai ficar o tempo todo. Vamos lá, Flávio, te empurrando. Então, acho que essa é a tradução. Eu acho que olhar para isso também é olhar com um mindset também diferente, pensando também em desenvolvimento, que é trabalhar com o time e acreditar no talento que o time tem. Então, acho que tem uma mistificação aí no mercado de trabalho de que a gente sempre tem que olhar para o gap, e eu vou ao contrário dessa linha. A gente tem que olhar para aquilo que a pessoa tem de talento, para a habilidade que ela tem de melhor e reforçar aquilo que ela tem de melhor, porque talvez seja ali onde ela possa contribuir mais para a empresa, para o negócio, estar no lugar certo, no momento certo e etc. Então, eu preciso olhar muito para isso. E aí, quando você consegue extrapolar e trazer para a realidade esse talento, o melhor que as pessoas têm para oferecer, você se torna um líder dispensável. Então, hoje, quando eu olho para o meu time aqui do próprio iFood, e eu vejo meu time entregando, e eu vejo a barra subindo, e as pessoas elogiando a qualidade das entregas, eu vejo eu saindo de férias e não tendo ruído em relação à liderança, como o meu time trata os pontos, os temas, e até às vezes temas complexos, como a própria avaliação de desempenho, e roda bem, cara, eu já sou indispensável. Meu time pode tocar aí no dia a dia e eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque eu estou reforçando aquilo que é talento em cada uma das pessoas que estão no meu time. E eu acho que é isso, né, Mari? Só complementando, Carla. Eu vim do esporte, né? E o esporte, tradicionalmente, você quer jogar o tempo todo. Você quer jogar o tempo todo. E vai de encontro, Mari, com o que você falou, quando você deixou de ser, né, uma contribuidora individual para gestora. Pô, mas eu não executo, eu não estou fazendo mais gol e etc. Quando você sai de cena e se permite sair de cena, você está empoderando as pessoas
a protagonizarem, a fazerem os gols, a entregarem. E aí está o processo, né, da liderança. Liderança, e quem falou isso foi o Paulo Camargo, presidente do McDonald's, junto com a gente numa live. O líder, ele não é mensurado, ou o sucesso do líder não é mensurado pelos seguidores que ele tem. Não é sobre lucratividade, é a capacidade de gerar novos líderes, gerar novas pessoas que vão entregar, vão performar, vão ser autossuficientes. Então, aqui está um ponto super importante, só para complementar o que você falou, que adorei. Eu vou fazer uma brincadeira, Mari. Se eu fosse ser entrevistada pelo Flávio, eu já ia stalkear qual é o time que ele torce, ver se ele bate melhor de esquerda ou de direita, falar alguma coisa assim. E tem uma pessoa aqui, que é o Alexandro, que pediu para te perguntar, Mari, como é que ele coloca no currículo dele esse soft skill? Como é que ele coloca e deixa isso visível para você antes da entrevista de emprego, lá no currículo? Como que você dá essa dica? Ótimo. Para mim, a melhor forma de colocar isso é trazer um pouco da tradução dos resultados dos projetos que você participou. Então, se eu consigo especificar, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma realidade minha, tá? Então, se eu trago no meu currículo, por exemplo, que eu consegui reduzir o tempo que eu gasto hoje em calibragem dentro do cenário de avaliação de desempenho, que eu saí de X horas para tantas horas, é uma forma de mostrar ali não só o hard, mas também o soft, em como eu inovei, por exemplo, em o que eu trouxe de fato ferramental novo para aquela realidade, e aí trazer um pouco desses conceitos de qual foi o caminho para chegar até ali, né? Então, isso numa entrevista é muito mais fácil de fazer, obviamente, mas no currículo eu traria muito isso, mas trazendo um pouco, não só para a questão do resultado, mas trazendo um pouco desse soft skill também. Boa. Legal. Flávio, agora é a hora da foto, é isso? Vamos tirar a foto, que o pessoal já está me cobrando aqui, a gente posta e depois continua com as perguntas. 1, 2, 3 e... Foi, perfeito. Show de bola. Pode seguir, Carla. Posso. Eu queria aproveitar e falar que, Mari, eu estou adorando esse papo. Sério, estou aprendendo bastante com você, porque você tem um jeito de falar que aproxima, e eu acho que é um grande mérito seu, né? Onde você aprendeu isso? Me conta. Muito bem, eu estava numa conversa com o meu VP, acho que tem umas 2 semanas, a gente estava falando sobre desafios, para onde a área ia, qual que é o plano de longo prazo, e ele falou bastante para mim, nossa, você mudou muito. Eu acho que eu vim de empresas muito tradicionais, Carlas, que me trouxeram muita bagagem, me fizeram chegar onde eu cheguei, e não é demérito nenhum, acho que, cara, eu passei por empresas como Cato, como Coca-Cola, e aprendi demais, e era uma pessoa muito de execução. Quando eu vim para o iFood, né, execução, por que eu estou falando execução? Porque eu trabalhei em multinacional, empresa global, que a gente só acaba cascateando ali com posicionamento para a cultura local. E aí, quando eu vim para o iFood, eu vim para um desafio que era construir uma área do zero. Era tudo que eu queria, era a minha vontade, e foi ali que eu consegui me aproximar, entender mais dessa cultura, me desafiar. Então, acho que eu sou uma pessoa inconsistente, na verdade, inconsistente em ficar no mesmo lugar, parado, mas consistente nesse desejo de ter mais. Então, eu sempre quero mais. O que mais eu posso fazer, né? Onde é que eu estou impactando? Então, acho que isso eu ganhei no iFood, eu não ganhei nas outras empresas, porque no iFood eu consegui ser a Mari na totalidade, assim, eu consegui ser a Mari verdadeira, a Mari que não tinha preocupação com qual posicionamento que eu tinha que ter, com como eu tinha que falar. Óbvio, né? Eu tomo alguns cuidados hoje, não dá para falar com o presidente do iFood como eu falaria com um amigo ali do trabalho, do dia a dia. Mas, de fato, eu consegui ser essa pessoa muito mais comunicativa, eu acho que eu me coloquei muito mais à prova, eu tive gestores nessa jornada do iFood, que já foram alguns, porque muda bastante, que me trouxeram muito esse desafio de me comunicar, de viver mais a cultura, de testar coisas, de errar. Então, eu era uma pessoa que odiava errar, assim, eu me cobrava ao extremo. Hoje eu já erro, meu time erra, eu olho para o time e falo, vamos lá, gente, vai em frente, não vamos ficar perguntando por que a gente errou, a gente não pensou nisso, por que passou, vamos pensar em como é que a gente vai resolver e corrigir para ir para frente. Então, acho que eu aprendi mesmo nessa transição, né? Eu vinha de empresas muito tradicionais, caí num cenário de um iFood desafiador, que eu pude ser eu mesma, e eu acho que essas coisas afloraram ali, acho que eu consegui trabalhar a minha habilidade, acho que não é um dom, é uma habilidade que eu desenvolvi dentro do iFood mesmo. Adorei.
Tem uma pessoa aqui perguntando se lá no iFood se estão trabalhando remotamente ou se estão trabalhando presencialmente. Como que está isso, aproveitando o gancho da pandemia? Como que está lá no iFood? Boa. A gente está 100% remoto, então todo o time do iFood está trabalhando remotamente. A gente fez a abertura do escritório agora, dos 2 escritórios, tanto de Osasco quanto Campinas, mas com todos os critérios de segurança, com reserva, com aferição de temperatura, com as vacinas já em dia. Então tem, mas a abertura do escritório ela está muito por conta das pessoas que realmente precisam, sabe, Carla? Então a gente entendeu no nosso cenário que tinham pessoas que de fato não estavam conseguindo trabalhar de casa. Eu vou dar o meu exemplo. Eu estou com uma obra do lado de casa. Também! Ai, sei bem. E ela faz muito barulho, e é das 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias, de sábado e domingo e feriado, porque eles têm uma pressa para lançar aqui o empreendimento. Então, acaba que, às vezes, eu prefiro ir para o iFood. Então, quando eu tenho algumas reuniões importantes, eu faço ali a minha reserva, me organizo por aí. E falando um pouco de pandemia, que eu acho que não posso deixar de citar, né? Acho que tem uma preocupação maior nesse momento para conseguir um primeiro trabalho, né? E aí a preocupação é, putz, entrei na empresa, como é que eu faço, né? Que barreiras eu vou enfrentar num cenário remoto? Então, só falando rapidinho, eu acho que a principal coisa que vocês têm que procurar, se vocês entrarem numa empresa e o cenário ainda for 100% remoto, procura um buddy. O que é um buddy? É uma pessoa que vai te ajudar, que vai abrir portas, que vai te ajudar não só tecnicamente, mas com a cultura da empresa, a te apresentar pessoas que podem te ajudar ali na sua trajetória. Então, é muito importante ter essa pessoa. Se ela não for nomeada pelo seu gestor, peça essa pessoa, fala, preciso de alguém que me dê essa diretriz, porque nem sempre o líder está 100% do tempo dele disponível, deveria, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Ter um buddy, então, ali a pessoa sombra é bem importante nesse momento de pandemia. Não podia deixar de falar. Foi super pertinente que a gente tem essa realidade na nossa vida, né, no mundo corporativo. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que muita gente se identificará. A Jennifer botou aqui uma pergunta: como ela faz para lidar com a timidez na hora de uma entrevista de emprego? E o Eliel perguntou que expressões ele não deve usar numa entrevista de emprego, nunca deve usar, que tipo, né, talvez aquela coisa muito informal, deduzo. Eu queria saber de vocês dois. Eu acho que para vencer a timidez a gente tem que praticar. Eu acho que você tem que ter uma visão de longo prazo, que se você for tímido, talvez você perca essa oportunidade. O que é melhor, vencer a timidez ou perder a oportunidade? Acho que esse é o primeiro ponto de uma forma muito transparente e realista, tá? Como é que a gente vence a timidez? Através de prática e treino. Então, treina aquilo que você vai falar, treina aquilo que você vai abordar, treina ou estrutura a sua linha de raciocínio. Com certeza, você vai ficar um pouquinho mais confiante no dia a dia e confiante nessa entrevista e nesse bate-papo. Então, eu diria isso. Primeiro, entende que se ser tímida ou tímido pode jogar contra você nesse momento, e é importante, talvez, pode ser que ser tímido seja bom para a vaga. Tem que entender qual que é o papel da vaga, né? Nossa. Mas acho que como vencer é através da prática, é através do treino, é através da preparação, e com isso você vai trazer um pouquinho mais de confiança para aquele momento. A Mari escreveu aqui no chat que é o autoconhecimento, né, Mário? Boa. É o autoconhecimento, porque se eu sei que esse é um gap e que é uma habilidade que eu preciso desenvolver, quanto mais eu praticar, melhor você. Então, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas que faz total diferença. Sabe olhar no espelho e fazer aquele textão, o resumão da entrevista? O que eu vou falar se me perguntarem isso? O que eu vou falar se me perguntarem aquilo? Então, acho que o treino, a prática é o melhor caminho, mas se conhecer e saber que essa é uma deficiência, que você pode trabalhar como um talento e que isso é algo que você pode adquirir ao longo da sua carreira, eu acho que é o mais importante. Né? Não criar a barreira por conta disso, né? Vai em frente e vai na repetição. Eu até acho, não sei a opinião de vocês, que se a pessoa for de fato tímida e ela fizer várias coisas, mas ainda não conseguiu superar, é mais fácil ela chegar e assumir, né? Você, por empatia, vai ajudá-la, talvez, ela se expressar melhor, né? E esse é o papel também do recrutador e do liderado, ele é treinado para isso, né, Mário? Ô, Carla, tem uma pergunta que está sendo cada vez mais curtida aqui, do Amon Gomer Silva. Vou tomar a liberdade de puxar ela, tá? É possível ter um bom currículo mesmo sem ter experiência? Sim, né? A gente conversou sobre isso. Não tem experiência? Vai buscar uma experiência voluntária para você colocar algum tipo de experiência. E eu acho que você tem que vender aquilo que você muitas vezes pensa como fraqueza ou
como dificuldades ou como vai jogar contra de mim, como um benefício. Olha só, sou Amon, não tenho experiência, mas estou aqui para aprender da forma que vocês querem. Porque eu sei que tem muito colaborador mais experiente que não quer aprender nada novo, né? Então, assim, você tem que usar isso a seu favor também. Mostrar que é importante, né? E cada vez mais falando de diversidade, inclusão, as empresas querem pessoas sem experiência, sem viés. Então, você tem que usar isso a seu favor. Então, sim, é possível ter um bom currículo, mesmo sem ter experiência. Não adianta também chegar como um papel em branco ali, um papel em branco sem currículo. Vai buscar experiências voluntárias, estágios não remunerados. Cara, não tem desculpa, tem oportunidade. Tem que ter vontade, tem que ter capacidade de execução e vontade de fazer acontecer, porque vai ser difícil. Em algum momento, você não vai ter mais um currículo sem nenhum tipo de experiência. Precisa começar do zero. E você tem que surfar essa onda, encontrar qual que é o benefício de não ter experiência. Talvez ser um colaborador ali branco para você fazer o que você quiser, para você me ensinar o que você quiser. Eu vejo isso como algo positivo, mas tem que ter uma capacidade de vender isso numa entrevista ou nas suas conexões para gerar oportunidade de emprego, né? E colocar de alguma forma no currículo isso também. Mari, eu não quero deixar você ir embora. Uma coisa no Flávio, posso? Pode. Claro. Curso. Gente, quanto mais cursos vocês encontrarem para fazer, gratuito, melhor né, Mari? vai Tantos ficar. Tá cheio de curso por aí. Muita oportunidade de cursos ali para desenvolvimento, e acho que está aí uma coisa que ninguém pode esquecer, é autoconhecimento. Tudo que eu aprendo fica para mim, independente de qual empresa eu vou. Eu aplico isso da maneira que a empresa ali precisa, né, naquele momento, mas o conhecimento é meu. Então, a partir do momento que eu tô, é como se a gente tivesse uma caixinha de ferramentas e eu preciso completar ali as ferramentas para o meu trabalho. E o curso é isso, né? Então, eu vou completando. E aí, quanto mais eu vejo num currículo, Mari, vejo que o currículo é uma pessoa que não tem experiência, mas que ela se esforçou em fazer cursos. E não precisa ser curso de grande instituição, não, gente. Conhecimento, o aluno é quem faz a instituição, e não a instituição que faz o aluno. Eu acredito nisso também. Então, quanto mais isso eu trouxer para a minha realidade, mais interesse esse recrutador vai ter. Por quê? Porque é o que o Flávio falou, né? É o diamante que precisa ser lapidado. E todo gestor... ele trabalha hoje com uma pessoa que tem muita experiência, com uma pessoa que também tem muito viés, e que ele vai ter que, de alguma maneira, em algum momento, movimentar isso para que a pessoa entregue um resultado, ou para que ela vá para um caminho que ele tem. Então, quando ele pega uma pessoa que é ali o diamante para lapidar, tá bruto, mas que tem esse conhecimento, que vai atrás de curso, né, que busca isso, ele vai lapidar e ele vai entender aquilo como um incentivo, né? A pessoa está buscando algo diferente que talvez não tenha em outros currículos. Então, acho que isso também faz o currículo ficar destacado ali. Se eu não tiver oportunidade de cara de ir para uma entrevista, eu acho que isso chama atenção também no currículo. Boa. E eu queria que você encerrasse, antes de encerrar, aliás, desse alguma dica de leitura para o pessoal. Alguma coisa, algum livro que te inspirou, alguma leitura que pode ser pertinente para a turma que está aqui com a gente hoje. Tá bom, eu gosto de alguns livros, tá? Mas eu vou dar a dica de um, que eu acho que é o que eu curti bastante, que é A Regra é Não Ter Regras. Tá super na moda, né? Netflix. Fala um pouco sobre a cultura do Netflix, um pouco na visão de um grande executivo. E eu acho que dá bastante essa visão de abertura de cabeça para o mundo corporativo, de como as empresas devem se portar. Não acho que está todo mundo no mesmo mote que Netflix ainda, infelizmente, mas acho que é uma tendência que a gente chegue lá. Então, acho que conhecer um pouco do que é essa cultura do Netflix também vai dar a bagagem que eu falei para vocês sobre conhecer mais sobre a cultura das empresas. Acho que isso cada vez mais tem sido um destaque para as pessoas que procuram entender melhor sobre as culturas das empresas. É a minha dica de... E como é tão diferente e foge do que a gente está acostumado a ver, realmente vai abrir o horizonte de muita gente, né? Flávio, quer dar uma dica hoje? Flávio, toda semana pergunta. Não, na verdade, já falei todos os livros que eu já li na minha vida, né, no Trilhas. Então, eu tô sem... Tem outros, mas no próximo. Agora não me veio nenhum à mente. Já falei todos. Então tá. E eu vou finalizar lembrando, Mari e Flávio, sobre o que não falaram em relação a expressões que a gente não respondeu ao rapaz, Eliel, e eu vou encerrar fazendo uma pergunta sobre como adquirir o tal do autoconhecimento, Mari, com essa dica, porque ela não está, né, muito palpável, então talvez seja importante alguém ouvir. Depois você me complementa, Flávio. Acho que o que não falaram, acho que
o lance da customização da entrevista é muito importante. Tem empresas que aceitam muitas coisas e tem empresas que não aceitam. Então, acho que regrinhas aí de boa convivência que eu daria é tomar cuidado com gírias, tomar cuidado com português, tentar falar de maneira calma, estruturada. Acho que não tem nada pior do que você estar conversando com alguém e essa pessoa perder a linha de raciocínio. Então, olhar para isso com cuidado, acho que é importante para esse momento. Então, se adequar ali à linguagem da empresa. Acho que talvez essa seja a minha dica principal e cuidado com as gírias aí. Tem empresa que cabe, tem empresa que não cabe. Então, olhar bastante para essa customização vai ser importante. Boa. Eu acho que na linha muito básica e compartilho da mesma visão que a Mari, cara, não chega atrasado, seja educado. É básico, é aquela... Assim, pessoal, não tem muito segredo. Posso te falar uma coisa? Minha opinião, tá bom? Os melhores profissionais que eu conheço são profissionais que tecnicamente são muito bons, sem dúvida nenhuma, mas que com as soft skills, com as habilidades humanas, são extraordinários. É isso que vai fazer a diferença, na minha opinião. Então, tem ali até memes, 10 coisas que não custam dinheiro para você, enfim, ter sucesso. Chega no horário, seja respeitoso, né? Talvez uma dica, se a Mari fala de um jeito, tem uma técnica de espelhamento. Talvez use as 3 últimas palavras. É o rapport, né? É o rapport, padrão. Então, é muito nessa linha, não tem muito segredo, pessoal. E no final do dia, execução. É entregar resultados. O currículo é uma parte, mas você precisa olhar para o lado. Com quem que eu vou me conectar? Quem vai me abrir essa porta? Como é que eu posso me conectar com alguém que está no iFood antes mesmo de aplicar? É isso que vai fazer a diferença. Currículo é legal, LinkedIn é legal, mas a capacidade de execução diariamente talvez é a grande sacada. Mas sim, ser educado, não usar gírias, ser um cara pontual, ser uma pessoa respeitosa, é isso que vai fazer a diferença. Isso é básico. Tá? Isso é básico, mas tem muita gente que não faz. E acaba sendo, em alguns momentos, até diferencial ou corte. Né? Então, é mais ou menos isso para a gente terminar e também não passar muito tempo aqui para respeitar o tempo de todos. Tá bom, obrigada. Mari, quer terminar falando só de autoconhecimento? Uma última fala sua? Posso falar, claro. Acho que tem muitos cursos de autoconhecimento para você pesquisar, gratuitos e etc., para olhar para dentro de si. Mas tem uma técnica que eu gosto muito, que não custa caro e que tem muitos áudios e muitas coisas no YouTube, inclusive, que é o Mindfulness, que é o momento em que você consegue se conectar com você mesmo, né? E nem todo mundo gosta de meditar, também era uma crença minha que para meditar eu tinha que esquecer, tudo na minha cabeça tinha que estar em branco e que eu tinha que só focar ali na meditação. E aí eu descobri que não, né? Que meditar é a sua arte de ir e voltar para o seu foco de atenção. Então, acho que é o melhor momento para se conectar com você. Então, acho que a minha dica principal tem muito curso, tem muito vídeo sobre isso na internet e não custa caro, né? É barato, está de graça aí para gente consumir, abusar e se lambuzar. Mas, de fato, o Mindfulness é uma técnica que eu gosto muito, ela não precisa de grande esforço, tem bastante material explicativo também, que é uma forma de você se conectar com você mesmo, conseguir se dar a atenção que você merece, que exige. São minutinhos, mas minutinhos muito valiosos. Boa. Muito obrigada. Eu aprendi muito, eu fiquei muito feliz de estar nesse papo hoje com vocês dois, aprendi bastante, espero que todos que estavam aqui também tenham aprendido. E agora eu passo a palavra para o Flávio, nosso anfitrião, vamos subir. O anfitrião é você, eu só vou entrar agora na parte operacional para a gente falar de certificado e etc. Eu queria, assim, agradecer demais, Carla, Mari. Hoje eu vim com uma camisa vermelha em homenagem ao iFood e ela veio de azul em homenagem ao Zoom. A gente nem combinou. Eu vi. Vocês combinaram ou não combinaram? Não, deu certo. E você sabe que eu falei, eu vou homenagear o iFood, eu vou de vermelho. E deu certo, mas show de bola. Olha, pessoal, aprendemos muito, tá bom? Mari, Carla, vou compartilhar agora novamente, tá bom? O LinkedIn de vocês, para que o pessoal se conecte com vocês. E vou ficar aqui mais 2 minutinhos com o pessoal, e aí vocês podem, se vocês quiserem, sair para cuidar da família, que aí a gente foca aqui em terminar o nosso bate-papo. Então, eu queria, assim, agradecer demais o bate-papo de vocês, tá bom? E fico com o pessoal aqui para falar de certificado, próximos eventos e etc, tá bom?